Olá, boa noite, boa noite. Uma mensagem aqui no grupo. Muito bem, hoje vamos falar sobre um tema importante, que é a motivação. Essa busca constante que o pessoal que trabalha na gestão, gestores de empresas, donos de negócio, pessoal que tem um negócio que precisa necessariamente que a equipe trabalhe motivada, tem essa dificuldade. A grande maioria das pessoas, dos gestores, encontram essa dificuldade na rotina, no dia a dia. E é muito interessante porque a gente percebe que para construir as condições para se ter essa motivação, não é complexo, é simples, embora seja muito trabalhoso, né? Embora seja um processo que você precisa ter atenção a uma série de situações. E é sobre isso que nós vamos falar, hoje, porque eu acredito que quem estiver aqui comigo hoje vai aproveitar alguma coisa desse conteúdo, vai poder aplicar esse conteúdo, porque ele é super aplicável, né, a partir de amanhã na sua rotina de trabalho. Seja você um gestor experiente, seja você um gestor iniciante, seja você uma pessoa que está almejando um cargo de gestão. Compreender como que essas coisas funcionam é fundamental para que a gente possa continuar evoluindo na carreira. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos hoje falar sobre a motivação humana. E eu prometo aqui não ficar enchendo de teoria, porque a intenção não é, embora tenha toda uma teoria por trás, não sei se vocês sabem, mas eu sou graduado em administração, tenho 2 especializações e o mestrado em administração, então eu estudei muita teoria, mas eu posso assegurar que o que eu trago de bagagem, de experiência profissional como gestor, é o que realmente fez a diferença e faz a diferença na minha rotina hoje como professor, é o que faz a diferença na minha rotina como mentor, como palestrante, como profissional que hoje se dedica a ensinar, a preparar outros profissionais para a gestão. Então são coisas que não estão nos livros, você não vai encontrar nos livros. É a dica do dia, a dica prática para aplicar amanhã, é aquela coisa que resolve o seu problema amanhã, que vai te trazer um tempo a mais, que é sagrado, que a gente sabe que na gestão, uma das grandes dificuldades, uma das grandes dores da gestão é você não ter tempo para absolutamente nada, quando você está mergulhado em tarefas desnecessárias, mergulhado na operação, mergulhado em uma série de coisas que não trazem resultado para a sua gestão de forma efetiva, tá? Deixa eu ver aqui o comentário do Rony, né? Liderar, ter atenção, pois é trabalhoso. E exatamente, Rony, é isso mesmo. Eu concordo com você, porque fazer a gestão de uma equipe, de uma empresa, de um negócio, é difícil. Se fosse fácil, qualquer um faria. Mas pode ser um caminho, existe um caminho que ele é muito mais complexo e existe um caminho que ele é mais simples. E por isso aqui, desde que me propus a trabalhar nesse projeto, eu sempre procurei trazer a simplicidade, porque eu acredito na simplicidade. Eu acredito que quando a gente complica demais as coisas, a gente tende a deixar o processo por ser mais complicado, ele fica ainda mais difícil. Então a intenção sempre é e sempre será simplificar as coisas. Bom, vamos entrar um pouquinho no assunto, né? Eu acho que é importante já a gente privilegiar quem chegou aqui, quem está no horário, né? Conforme mandei lá por e-mail, para quem está cadastrado já nos e-mails aqui do Liderar é Simples, para quem está no grupo de WhatsApp. Então, para privilegiar essas pessoas que vieram aqui, nós vamos começar a falar sobre o tema de hoje. Então,
esse é o tema, né? Falar sobre motivação. E eu acredito que quem está interessado no tema motivação, para motivar a sua equipe, para motivar os empregados da sua empresa, para motivar o seu ambiente de trabalho, muito provavelmente quem busca esse tipo de informação normalmente se sente cansado, estressado, porque normalmente está mergulhado na operação, normalmente está cansado de cobrar e as pessoas não responderem, não atenderem, não entregarem eficiência naquilo que a gente propõe para a equipe, né, para as pessoas. Então, trabalhar com gestão não é algo fácil. Trabalhar com gestão é difícil, mas existe um caminho que pode ser mais simples. E o que na maioria das vezes não se fala, o que está nas entrelinhas, o que está na experiência, o que está na bagagem de um profissional é que muitas vezes faz a diferença no dia a dia. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui sobre como que eu penso, como que sempre que me proponho a fazer a gestão de num trabalho, num novo desafio, como que eu procuro organizar as coisas para ter êxito naquilo que eu vou fazer. E chegar nesse método, chegar nesse passo a passo, porque realmente é um passo a passo, é uma tarefa, uma atividade organizada, uma depois da outra, não foi do dia para a noite, obviamente, são 20 anos aí trabalhando com gestão, né? E no início foi muito difícil para mim, porque quando eu me vi num cargo de gestão, eu entendia que eu tinha que controlar absolutamente tudo. Eu tinha muito medo de como que as coisas iriam acontecer, tinha muito medo de como que as pessoas iriam se comportar, tinha muito medo de perder aquela oportunidade. Então eu procurava estar em todos os lugares. Achava e tinha a intenção de colocar o meu tempero, o meu olhar, o meu jeito em absolutamente tudo. E esse foi um erro que me custou muito caro, porque era um relatório que eu queria, sabe, dar aquela carimbada, mudar uma palavra, mudar um texto, mudar a ordem de alguma coisa. Era uma entrega da equipe num processo que eu já achava que tinha que ser de outro jeito, eu já queria colocar o meu olhar, a minha forma de pensar exclusivamente. Então eu sofri demais com isso, porque eu corria, é como aquele jogo de futebol que você corre para todos os lados, mas não sabe muito bem para onde você está indo. Então eu me vi nessa situação. E isso foi muito difícil para mim. Foi um período onde eu trabalhei muito, eu trabalhava demais, eu trabalhava 10, 12 horas por dia e ainda assim não conseguia entregar os resultados. Ainda assim eu não conseguia vencer as atividades do dia. Era aquele negócio, eu chegava num dia com uma folhinha de atividades onde eu pensava, hoje eu vou priorizar isso aqui, vou fazer isso. No final do dia, eu tinha isso e mais outras que tinham surgido. Eu não tinha conseguido resolver aquelas e ainda surgiram mais outras tantas ainda para atender. Então isso foi me engolindo de alguma forma. E eu estou falando aí de 2016, né? 2016 foi quando eu assumi a gestão de uma grande empresa, né? De uma grande empresa. Eu comecei a minha atividade na gestão quando eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos, né? Numa uma pequena oficina mecânica do meu pai. E depois eu fui trabalhando na gestão dessa oficina e depois fui migrando profissionalmente, crescendo e tal, mas foi nesse desafio dessa grande empresa onde eu coloquei à prova tudo aquilo que eu conhecia sobre gestão. Então no início foi muito difícil, né? E aí a gente começa a perceber que se você continuar nesse caminho, você só tende a continuar errando, a continuar piorando a sua situação. E a tendência é você ficar doente. Porque você começa a entregar tudo de si e não ver resultados. E aí o que você faz? Trabalha mais. Mas eu não estou conseguindo entregar, puxa, a minha lista está só aumentando, a minha lista de atividades. E você entrega mais, e trabalha mais, e busca mais, e corre mais atrás. E mais cansado você fica, e mais estressado você fica. E você vai para casa, sai do trabalho, vai para casa, continua trabalhando no WhatsApp, continua respondendo e-mail, continua mergulhado nesse turbilhão de problemas que é esse jeito de fazer a gestão, que é pelo esforço. Trabalhar a gestão pelo esforço é a pior forma de se fazer gestão. Você precisa trabalhar com inteligência. Então, bora lá, vamos ver como que a gente
muda esse jogo, né, de sair de um trabalho de gestão por esforço para ir para um trabalho de gestão por inteligência, tá? Como eu falei, fiz muitos treinamentos, estudei muita coisa, vi muita teoria, mas foi a vida prática e alguns pontos importantes, assim, algumas leituras que fiz, um treinamento que a empresa ofereceu, mais um modelo de excelência da gestão que é destinado para grandes empresas. Então fui pegando um pouco de cada coisa e fui absorvendo um pouco de cada uma dessas técnicas e teorias para chegar nesse método. E isso fez a diferença. Porque a partir do momento que eu comecei a colocar esse passo a passo em prática, foi que a gente começou a entregar resultados. A equipe entregando mais e eu precisando estar menos, não é menos presente, é não precisar ficar cobrando o tempo todo. Porque estar presente é algo importante. Não presente fisicamente, mas as pessoas saberem que você está ali caso elas precisem. Isso é importante na gestão. Mas ao mesmo tempo, se você fica o tempo todo tendo que pressionar as pessoas para trabalhar, isso é horrível. E aqui está a diferença desse modelo para todos os outros modelos que vocês vão ver por aí de sistema de gestão. Esse modelo é o seguinte. A gente sabe que a motivação humana, durante muito tempo se pensou que a motivação humana, e tem duas vertentes aqui, tá? Vou abrir um parênteses. Tem gente que acredita que a motivação humana ela vem de algo externo. Então, é aquela ideia. A equipe está desmotivada? Vamos trazer uma palestra motivacional. Vamos fazer um café da manhã com a equipe. Vamos fazer a festa dos aniversariantes do mês. Vamos fazer não sei o quê. Se eu entendo que as pessoas vão se motivar com coisas externas, eu entendo que a motivação ela vem de fora para dentro. Concordam comigo? Já comenta aí, pessoal. De onde vocês estão assistindo essa live aqui? E se vocês concordam com isso, pode colocar pergunta, pode interagir aí, porque isso vai deixar a nossa live aqui mais interessante, tá bom? Então, se a gente acredita que palestra motivacional é o que de fato motiva, a gente acredita que ela é de fora para dentro. A palestra motivacional até pode gerar uma reflexão, ela pode te dar alguns insights, ela pode desacomodar alguns pensamentos. Mas esses pensamentos, essa desacomodação, ela cai por terra se no dia seguinte a pessoa encontrar os mesmos problemas, a mesma rotina desorganizada, os mesmos problemas de processo, a mesma cultura ineficiente. Não há palestra motivacional que resolva os problemas que as pessoas enfrentam, que normalmente é isso que desmotiva as pessoas. Então, pensando que a motivação, se ela é de fora para dentro, bastaria a gente fazer palestra motivacional e tá tudo certo. Vamos lá, a galera tá feliz, tá motivada e agora tudo vai dar certo e o mundo é lindo e todo mundo vai se abraçar, vão abraçar árvores e vamos ser felizes, né? Não é assim que funciona. Na vida real, as pessoas até vão para uma palestra motivacional, elas se surpreendem com algumas frases impactantes, com algumas frases que chamam a atenção, alguns pensamentos, algumas reflexões, que da forma como se coloca, muitas vezes nos desacomoda e pensa, puxa, realmente, isso é verdade, isso faz sentido para mim. Mas no dia seguinte, você encontra a sua rotina, você encontra os mesmos problemas, a mesma cultura, a mesma desorganização, as mesmas dificuldades, e isso tira toda a sua motivação que você tinha desacomodado no dia anterior. Então, se não é isso, então tem uma corrente de pessoas que pensa que é isso. A outra corrente pensa o seguinte, que a motivação, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. E se a motivação, se a gente acredita que se essa corrente está certa, a gente está falando que a motivação é de cada um. Cada pessoa será responsável pela sua motivação. Cada pessoa será responsável por encontrar motivos para agir. Porque motivação nada mais é do que isso. Que é a gente encontrar motivos para agir. Então, se ela é de dentro para fora, como que fica a responsabilidade do gestor nisso? Qual é o papel do gestor
em ter uma equipe motivada. Como que eu construo uma equipe motivada se a motivação está dentro de cada um? Poxa, pergunta de milhão, né? De milhões. Então vamos lá. Se a gente toma isso como verdade, e se vocês estiverem nessa situação, vocês vão começar a compreender, a entender que essa corrente é a mais correta. Ou melhor, é a mais aplicável. Porque dificilmente não há o que você possa fazer de motivação externa que vá ser sustentável no longo prazo. Vamos fazer uma comparação aqui da gestão e de como a motivação está dentro de tudo isso, tá? Vamos imaginar o seguinte, imagina que a gestão de uma equipe é como uma viagem de carro. A gestão de uma equipe é como uma viagem de carro. Nós temos a estrada, nós temos o carro, nós temos o motorista, nós temos o combustível. Tudo isso representa elementos da liderança e da gestão. Vamos dar uma olhada em cada um deles e como que eles se relacionam, tá? Pensa o seguinte, nós estamos falando de motivação, tá? Nesta comparação, a motivação é o combustível. A motivação é aquilo que a gente tem de reserva de energia para se mover, para agir, para caminhar, para andar, para seguir o trajeto, para chegar onde a gente quer chegar. Então, a motivação é o combustível. E a gente pensa, e eu também pensava assim lá atrás, quando comecei, que eu precisava ser um frentista. Que eu precisava ficar abastecendo a motivação de cada membro da minha equipe. Então eu passava todo dia, tentava ser animado, eu tentava levantar o astral da galera, eu tentava, enfim, fazer um momento de reunião com a galera no mês para a gente poder descontrair, tentava fazer a comemoração dos aniversariantes, uma reunião, sei lá, mais leve para a gente poder ter mais ânimo para seguir em frente. E não é que isso não funcionava. Até funcionava. Em certo ponto. Até a página 2. Por quê? Como eu falei. Fazia isso, colocava gasolina ali na pessoa. A pessoa saía com o tanque cheio. Mas no dia seguinte ela gastava toda a energia dela rodando em círculos porque o processo não funcionava, porque o colega era mal educado, porque a cultura da empresa não favorecia, porque várias razões. Então, a pessoa gastava todo o combustível andando em círculos, numa desorganização total. Então, não basta só você ter combustível para seguir em frente, combustível para agir, gasolina para colocar no seu tanque, no reservatório de combustível. Você precisa ter outros elementos. E aqui está o ponto. A ampla maioria dos gestores acredita que precisa ser um frentista. Ele precisa estar lá, ele vai tentando animar as pessoas e faz palestra motivacional, e faz café da manhã, e faz festa disso e festa daquilo, e não resolve o problema. Porque a motivação não está de fora para dentro. A motivação está de dentro para fora. E aí a gente fica naquela coisa e a gente como gestor se frustra, porque, poxa, tudo aquilo que eu faço as pessoas não respondem. Elas não entregam, elas continuam sem entregar e eu estou fazendo de tudo e elas continuam desmotivadas. Como pode isso? É nesse ponto que se você sair dessa live aqui de hoje, entendendo que o seu papel é ser muito menos frentista e ser muito mais outras coisas, que você vai conseguir conquistar a motivação do seu time. Vamos lá para os outros papéis, tá? Que eu comentei. Pensa que, além do combustível, a gente tem o veículo. O carro. O carro, nessa analogia, ele representa as condições que a empresa oferece. E sim, tem empresas que não oferecem as melhores condições. Então, você pode colocar muito combustível no carro. Se o carro não rodar, se o carro não andar, se não tiver condições de trafegar, você não vai chegar no seu destino. Você até pode ter uma equipe que vai estar muito feliz, mas não vai entregar o resultado, porque não vai chegar onde você quer.
A equipe vai estar contente com a sua gestão, te admira, te reconhece como gestor, ou como líder, ou como gestora, mas não entrega o resultado. Por quê? Porque não tem condições que a empresa possa oferecer para que você possa seguir, para que você possa chegar no seu objetivo. Então, as condições da empresa, o carro representa as condições da empresa, que a empresa oferece. E às vezes a empresa não oferece condições mínimas. Mínimas. Tem empresa que não oferece o mínimo. E aí, obviamente, você como gestor ou como gestora precisa compreender que existem duas coisas importantes. Aquilo que a gente pode gerenciar e aquilo que a gente não pode gerenciar. Tem coisas que não está na nossa mão. Tem coisas que você pode até tentar buscar para melhorar as condições da empresa. Mas tem coisas que você, por mais que se esforce, por mais que tente, por mais que queira, você não vai conseguir mudar. E aí, perdoem a minha sinceridade, mas se esse for o caso, cuidado, tá? Se esse for o caso, você precisa dar jeito de mudar de empresa. Porque não tem condições de se fazer gestão numa empresa que não oferece as condições mínimas. E eu não estou falando de ter uma Ferrari. Eu estou falando de ter um carrinho humilde, simples, mas que a gente consiga chegar no destino. Eu estou falando de condições mínimas, de pagar salário em dia. Porque não há o que você possa fazer do ponto de vista motivacional que no dia seguinte a empresa atrasa salário. Tem condições de você motivar qualquer pessoa que seja se faltam os recursos básicos, se faltam as condições mínimas. Então, nessa analogia, as condições que a empresa oferece é o veículo, é o carro. Ok? Muito bem. Próximo ponto. Nós falamos que a motivação é o combustível, nós falamos que o carro são as condições que a empresa oferece. E nós temos uma coisa bem sutil, mas super importante, que é o destino da nossa viagem. Qual é o destino da nossa viagem? Aonde que a gente quer chegar? Então a cidade, o local, o destino de onde a gente quer fazer essa viagem de carro, comparado com a gestão de uma equipe, são os objetivos e as metas. São as entregas, os indicadores. É aquilo que efetivamente a equipe precisa entregar. É para onde a equipe precisa ir. Vamos lá. Você colocou gasolina no carro. O tanque está cheio. Você tem uma Ferrari disponível para a sua equipe andar na velocidade que precisar. Se a equipe não sabe para onde ir, vai pegar qualquer trajeto. Vai andar feliz numa Ferrari. Sorrindo, alegres que estão numa Ferrari. Olha que Ferrari maravilhosa. Olha que situação maravilhosa. Temos todas as condições aqui. Estamos motivados com o tanque cheio. Mas não chega no resultado. Por quê? Porque o destino não é claro. As metas não são claras. Os indicadores não são claros. Então, de nada adianta você ter todo o resto se o destino, os indicadores, as metas não são claras. As rotas, né, os itinerários, são as estratégias que você vai usar. Os processos que você precisa cumprir, que a equipe precisa trabalhar para poder chegar no destino. E veja a importância então do gestor. O gestor ele tem que ser menos frentista, se preocupar menos em ficar colocando combustível na equipe, né? Menos combustível no tanque de combustível dessa equipe, e se preocupar em ter condições de trabalho, se preocupar em oferecer boas condições de trabalho, as condições mínimas para que a equipe possa trafegar, para que a equipe possa fazer essa viagem com segurança, que a equipe possa ter um destino claro, que eles saibam exatamente para onde a gente precisa ir. Quais são as rotas que a gente tem? Quais são as rotas alternativas que precisamos adotar ou tomar caso a gente tenha algum imprevisto? E aí, esse é o papel do gestor. Condições mínimas, oferecer condições mínimas, um veículo bacana. É dar clareza sobre o destino. É trabalhar e discutir com a equipe as principais rotas
que a gente precisa cumprir, ou seja, quais são os principais processos que a gente vai trabalhar para melhorar, quais são as principais estratégias que a gente vai adotar para chegar onde a gente quer chegar. E aí, gente, a gente vai começar a ter efetivamente a motivação. Porque não há nada mais motivador do que você ter tanque cheio, ou seja, você sabe que está num lugar bacana, que tem condições para trabalhar, você tem um destino claro, algo organizado, que você sabe o que você vai fazer num dia, vai fazer no outro, o que você precisa fazer na sua rotina, o que vai ter amanhã, depois, na semana, no mês. Isso diminui a ansiedade do time. Isso faz com que as pessoas percebam a sua gestão de forma organizada, de forma bem trabalhada. E aí, qualquer coisa de motivacional vai surtir muito efeito, mesmo que seja de fora para dentro. Agora, o que de fato abastece o combustível, abastece o tanque de cada uma das pessoas que está no time, é a motivação de cada um. É o que cada um busca. E todos nós temos uma motivação para ir trabalhar. Embora não pareça, cada pessoa do seu time está trabalhando lá por algum motivo. Nem que seja pagar os boletos. Nem que seja somente isso. Puxa, eu venho aqui trabalhar todos os dias porque eu tenho boletos para pagar. Ela até pode dizer isso, tá? Mas a experiência me diz que essa pessoa, no fundo, ela tem outras ambições, ela tem outros desejos. E o desejo pode ser, inclusive, ficar no mesmo lugar. Mas você pode ter certeza que a motivação dela é outra coisa. Não é o dinheiro para pagar os boletos. Normalmente a motivação das pessoas está atrelada a realizações pessoais e profissionais. E saber disso faz toda a diferença no dia a dia. Porque se você consegue entender e concatenar e alinhar os objetivos da empresa, os objetivos que você precisa que as pessoas cheguem, com os objetivos de cada um dos indivíduos, isso vai gerar motivação. Isso vai gerar muita gasolina, muita motivação para o time. Vou dar um exemplo prático, tá? Falei que a partir de amanhã você pode aplicar isso. E é isso que eu quero que você aplique a partir de amanhã. Se você não sabe as motivações do seu time, você como gestor ou como gestora está perdendo tempo. Você muitas vezes está trabalhando em vão. Porque para ter uma equipe motivada, as pessoas precisam perceber que aquilo que elas desejam, aquilo que elas ambicionam, elas poderão encontrar ali, nem que seja uma etapa do processo. Certa vez, eu estava investigando quais eram as motivações de cada um dos membros do meu time. E para fazer isso, obviamente, é uma conversa individual, onde você tenta abordar, entender como é que aquela pessoa funciona, procura pesquisar, compreender, entender qual é a história dela, qual é a história de vida, quais são as motivações, o que ela está fazendo ali, o que ela deseja para o futuro. Faça perguntas. E aí é interessante que eu sempre perguntava, entre algumas perguntas que faço, tem duas que eu gosto bastante. Uma delas é: qual o seu desejo, qual a sua esperança, o que você pensa do seu futuro para daqui 1, 2 e 5 anos? O que você pensa para o seu futuro daqui 5 anos? O que você quer estar fazendo? Fazer as pessoas pensar sobre o que elas se imaginam daqui 5 anos, você não vai estar falando de dinheiro, você vai estar falando de realizações pessoais e profissionais. As pessoas provavelmente vão trazer coisas como comprar um apartamento, comprar uma casa, casar. Hoje tem menos pessoas querendo casar, mas tem gente ainda querendo isso. Vai ter muita gente querendo realizar o sonho de se formar, de realizar sua formatura. Vai ter gente querendo, com a ambição de montar o próprio negócio. As motivações são muito diferentes. Tá, mas e se eu vejo que essa motivação é completamente diferente daquilo que a pessoa está fazendo ali? Por alguma razão ela ainda está ali. E você precisa mostrar, e o óbvio precisa ser dito, fazendo essas duas perguntas. Essa é a primeira: qual é a sua expectativa? Qual é o seu desejo? Qual é
o seu sonho, o que você sonha para daqui 5 anos? Essa é a pergunta. Qual é o seu sonho para daqui 5 anos? Para realizar daqui 5 anos? Como é que você se vê daqui 5 anos? E a segunda pergunta é a seguinte: como que eu, na figura de teu gestor ou tua gestora, posso te ajudar a realizar esse sonho? Você se coloca ao lado do profissional como parceiro na realização daquilo que é mais importante e mais caro para ele ou para ela. E isso faz com que as pessoas não te vejam apenas como um líder, ou um gestor ou uma gestora onde elas precisam respeitar. Elas te veem como um parceiro ou uma parceira para realizar os sonhos delas. E aí é que você procura vincular as coisas. Esse é o momento onde eu conto a historinha rápida, onde uma colaboradora, eu estava investigando isso com a minha equipe, e de repente uma das minhas colaboradoras disse: olha, Paulo, o meu sonho realmente é morar na praia. Eu gosto do que faço aqui, eu sou realizado, era um trabalho de escritório, e a dizer, eu gosto do que eu faço, eu gosto do salário, embora sempre acredito que as pessoas sempre falam, né? Sempre querem ganhar mais, né? Embora eu acho que mereça um aumento, mas eu estou satisfeita com o salário. Mas o meu sonho para daqui 5 anos é morar na praia. Eu quero morar na praia. E naquela época nem se falava em trabalho home office, nem se falava em teletrabalho, não se falava em nada dessas coisas. E foi aí que eu disse a ela: poxa, se você tem esse sonho, você certamente pensa em realizar. E como que eu posso te ajudar? E ela disse: não, você pode me ajudar me ajudando a crescer, a me desenvolver, ou a ganhar mais dinheiro, ou simplesmente a manter o meu emprego aqui, para eu poder juntar o dinheiro que eu preciso para poder morar na praia e realizar meu sonho. Foi tão legal essa conversa que nós conseguimos concatenar, e é isso que eu falo de concatenar, de alinhar interesses pessoais, necessidades pessoais com necessidades do negócio da empresa. E aí eu disse para ela: ótimo, então sabemos aquilo que você quer. E como que esse trabalho aqui pode te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Vamos imaginar o seguinte: se a gente conseguir conquistar os nossos objetivos, as nossas metas, realizar aquilo que a gente precisa entregar aqui na nossa área, pode ser que você consiga, talvez, um aumento. Não estou te prometendo, isso é uma coisa que eu evito. Evito fazer promessas que eu não tenha certeza que eu possa cumprir depois. Mas pode ser, porque se entrar mais dinheiro na empresa, pode ser que a gente tenha algum bônus, pode ser que a gente tenha algum reconhecimento, e isso vai te ajudar no teu sonho. Então, veja que nós estamos alinhados. Se você fizer um excelente trabalho aqui, se você me ajudar a gente conquistar isso, nós podemos juntos contribuir para a realização do seu sonho. Então veja que a motivação, ela deixa de ser, porque ela nunca vai ser realizar os sonhos da empresa. Nenhum colaborador, eu ouso dizer que nenhum colaborador vai achar lindo e vai se motivar para realizar um objetivo da empresa. Não, ele vai se motivar por realizar aquele objetivo e o quanto aquilo vai satisfazer os seus interesses, as suas necessidades, e não as necessidades da empresa. Porque no fim das contas, nós não estamos falando de CNPJ, nós estamos falando de CPF. É individual, é o que cada um leva a partir daquela conquista. E é justamente isso que move as pessoas, é justamente isso que move as realizações. Portanto, fazendo um resgate de tudo que vimos, a gente viu que a motivação, ela tem muito mais a ver com algo que vem de dentro para fora do que algo que é de fora para dentro. Por isso, palestras motivacionais, ações motivacionais, elas duram muito pouco. Que não basta a gente só, e a gente fez uma analogia com uma viagem de carro, não basta só a gente colocar a gasolina, que é a motivação. A gente precisa cuidar de outras coisas. Precisamos cuidar das condições de trabalho, dos processos, das estratégias, de ter um destino claro, de ter objetivos e metas claras para que todo mundo possa ter um trabalho organizado, claro para todo mundo, transparente em suas decisões. Tudo isso contribui para a motivação. Então, a grande maioria dos gestores está preocupada em colocar gasolina no carro.
E o convite que eu faço aqui é para que a gente pense menos em colocar gasolina no carro e passe mais a cuidar do veículo, a cuidar das estradas, a cuidar do destino, para que as pessoas tenham a orientação para um destino claro, que nada mais são do que cuidar das, como eu falei hoje, na analogia que fizemos hoje, cuidar das condições de trabalho, cuidar dos processos. Vocês não fazem ideia o quanto reflete na motivação de uma equipe quando um processo ele é melhorado, quando um retrabalho é evitado, quando alguma burocracia é eliminada. E o papel do gestor é trabalhar para isso. Se você fica preocupado muito mais tempo colocando gasolina e tentando motivar a equipe e não se preocupa com todos esses pontos, você está perdendo tempo. Você está muito provavelmente deixando a sua equipe mais desmotivada do que motivada. Porque ela não sente que você está conseguindo organizar a gestão. Ela não sente que tem um ambiente, um lugar onde ela vai conseguir entregar o seu melhor. Vimos dicas práticas, né, de como que você pode, a partir de amanhã, investigar quais são as principais motivações individuais da sua equipe. E fazer o alinhamento com os objetivos da sua área, da sua equipe e do seu negócio. E que esse alinhamento é importante para que a gente possa ter pessoas trabalhando por um negócio, atingindo metas do negócio, e que essa meta do negócio pode, de alguma forma, contribuir para as metas e para os objetivos individuais. Mesmo que, em algum momento, o objetivo individual seja pagar boleto. Se a pessoa disser, puxa, eu não tenho nada daqui para frente que eu estou imaginando, beleza, mas você precisa desse trabalho para pagar seus boletos. Não precisa? Precisa pagar boleto. Todo mundo tem uma motivação para ir trabalhar. Do contrário, a gente não iria. Vamos pensar o seguinte. Se todo mundo que está aqui ganhasse hoje um dinheiro tamanho numa loteria, na Mega Sena, em algum lugar, ganhasse uma fortuna, que não precisasse trabalhar um dia mais sequer na sua vida, você iria trabalhar na sua empresa? Eu tenho até medo da resposta, mas acredito que a maioria, se for sincera, vai dizer não. Eu não iria. Mas também acredito que a maioria das pessoas diria: eu ainda assim encontraria alguma coisa para fazer da minha vida que desse significado. Buscar esse significado, buscar essa relação de motivação, significado, tudo isso em conjunto é que faz despertar a motivação de dentro para fora. E o papel do gestor é fazer com que esse ambiente esteja preparado para que essa motivação venha de dentro para fora. Assim você vai ter uma equipe mais motivada, um trabalho mais organizado, uma gestão mais eficiente, uma equipe que entrega muita coisa. Beleza? Quem me acompanhou até aqui, fez sentido? Comenta aí, dá um retorno para mim aí se valeu, se fez sentido, se vai aplicar amanhã alguma coisa, o que fez sentido para você aí, comenta aí o que valeu da live de hoje. O que valeu desse encontro de hoje, o que valeu dessa conversa de hoje, né? Conversa não, né? Foi quase um monólogo aqui, eu tô falando, e eu falo mesmo, né? Eu falo mesmo. Não tem problema. Eu sou pago para falar, eu falo. Vamos ver aqui. Vou esperar aqui, ver se alguma pessoa vai comentar aqui. Ó. O que valeu? Qual foi o aprendizado que valeu hoje? Qual foi a dica sacada que valeu hoje? Olha aí. Marília Oliveira Oficial. Top. Saio com outros pensamentos. Irei trabalhar em uma visão diferente com a minha equipe. Excelente, Marília. Fico muito feliz, viu? Fico muito feliz com esse retorno.
Espero realmente que você consiga aplicar isso. É aquele negócio. A partir de amanhã, quando for colocar as coisas em prática, o mundo real, ele precisa desse cuidado em todos os aspectos. Porque tem muita coisa que surge para nos atrapalhar. Mas a gente precisa garantir que a equipe tenha as melhores condições, melhoria de processo, organização clara da gestão, essas coisas para garantir uma equipe motivada, um trabalho leve, entregar muito resultado e, por consequência, os gestores receberem o reconhecimento que merecem. Porque entregando muito resultado, eu não tenho dúvida que a empresa também vai te reconhecer como gestor ou como gestora. Certo, gente? Agradeço demais quem estava aqui comigo. Desejo que vocês tenham um restinho de semana abençoado, com muita luz, com muita paz e com muito progresso, com muita evolução, tá bom? Quem quiser saber mais do programa Liderar é Simples, que é um programa de gestão, né, onde eu ensino todos os passo a passo da gestão, da liderança, com técnicas de persuasão, com técnicas de influência, com a organização de objetivos, indicadores, metas, com técnicas de comunicação, com diagnóstico da gestão para saber quais são os principais pontos que você precisa atacar, enfim. Todo esse pacote está lá, disponível em www.lideraressimples, tudo junto, sem acento, .com.br, tá bom? Quem quiser entrar no programa, é só entrar lá, acessa a Hotmart, vai estar no meu site, tá? Depois vai ter um link para a Hotmart, acessa a Hotmart, entra no programa que vai ganhar, inclusive, um bônus de acompanhamento comigo, hein? São horários específicos, individuais, online comigo, para que a gente possa ver no detalhe quais são os principais pontos da sua gestão que precisam ser melhorados, que a gente pode trabalhar para deixar ainda mais eficiente e ainda melhor a sua rotina e o seu trabalho, para que seja mais leve e mais produtivo. Tá bom? Grande abraço, gente. Fiquem com Deus aí e até a próxima semana aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.